Realmente, palestras sensacionais que nós tivemos na primeira parte do seminário, e essas palestras estão todas gravadas, vão estar disponíveis no nosso sítio, certamente vão ser objeto de consulta de muita gente. E a quantidade de informações foi excepcional, né? Informações e análises também. Então, agora, nessa segunda parte, nós vamos ter deixa eu ver se ela está aqui. A Belinha Almendra, que está aqui conosco. Peço uma salva de palmas para ela, convido para a mesa. Tudo bem? A Cecília Forte, gestora de artes visuais, salva de palmas para ela. E o Rafael Freire, que é o gerente da Biscoito Fino e, mais importante, é um dos fundadores do grupo que já nos trouxe tanta felicidade. Cadê o Rafael? Está aqui. Tanta felicidade no samba, lá na Lapa, o grupo Casuarina. Uma salva de palmas. O coordenador da graduação que está ali, o professor José Feres, já me disse que é um grande fã, já dançou muito samba, né, Feres? Ao som do Casuarina. Valdemar, você então vai em frente. Obrigado. Bem, só uma observação aos alunos, já se inscreveram lá fora, muitos alunos para a Sociedade das Artes, e nós estamos querendo gerar um ecossistema de professores, pessoas que possam colaborar com os alunos, são muitos alunos, toda a fundação, e isso a gente pode aproveitar esse evento agora para tentar conseguir, tá? Só mais um lembrete de passarem aí o Valdemar, que é o presidente aqui, que manda na... Já procuraram, né? Tá bom. Obrigado. Tá, pessoal, então, sem mais delongas, eu creio que todo mundo quer ouvir aqui o máximo possível as palestras, que também vão ser riquíssimas, eu tenho certeza. Então, gostaria de passar a palavra para Belinha, tá? Então, a partir de agora, você pode ficar à vontade para fazer sua apresentação. Ok, tá? Tá. Não Tá vou botar funcionando. muito perto, não. Bom, gente, boa tarde. Eu sou jornalista de formação. O meu trabalho hoje, eu diria que é um híbrido entre o que eu aprendi no jornalismo, o que eu fui aprendendo no trabalho de marketing, muito nessa indústria, ou quase sempre nessa indústria cultural, na indústria da cultura, e um pouco influenciada por essas novas tecnologias, essas novas maneiras de comunicar e de fazer a arte que a gente tem hoje, né? A minha empresa não é uma assessoria digital, ela se chama Coringa e tem mais ou menos 11 anos, mas ela faz hoje o que eu acho que a grande maioria das agências de comunicação faz, que é exatamente tentar alinhar todas essas informações e tentar traduzir isso da forma melhor possível para o cliente, que tanto pode ser um artista, um músico, como a gente viu os nossos professores aqui, como uma empresa, como uma startup, enfim. A gente tem uma característica muito especial, que é trabalhar realmente só com a indústria da cultura, né? A gente nunca trabalhou com empresas de outros ramos, acho que por uma sorte, por um privilégio, porque a gente gosta. Então, a gente trabalha com literatura, com teatro, com música, basicamente, e isso traz um repertório um pouco parecido, né? Porque a gente vê os músicos contando problemas que são parecidos com os que os atores passam, um pouco parecidos com os autores de livros passam, um pouco parecido com os videomakers passam, enfim. A arte ela tem muito em comum e muitas dificuldades em comum, né? Eu acho que isso a gente já percebeu aqui pelo pouco que a gente falou. Eu assim, até queria comentar que eu apesar de não ser economista e estar aqui, antes de jornalismo, eu fiz ciências sociais no famoso IFIX, que lá está. E aí eu costumo brincar que quando começaram a entrar as cadeiras de estatística, eu tive certeza que eu tinha que ser jornalista, porque realmente não é a área. Então, assim, a gente aprende que a gente precisa ter a métrica, mesmo a gente não sendo... A gente sendo de humanas, né? Como a gente brinca. Porque é a métrica que vai trazer uma melhor interpretação daquilo que a gente acha apenas, né? Ou que a gente tem a sensação de que é assim. Né? Ela vai juntar a nossa sensação
com aquilo que a gente pode aferir um pouco melhor. Quando eu comecei nessa área, mais ou menos uns 30 anos ali, com o avô, aquele seu avô ali do slide, que era o LP, nessa época aí, mais ou menos quando eu comecei, lá no vovô, essa área de comunicação, que a gente chamava muito como assessoria, era muito compartimentada, né? Você fazia isso, uma outra pessoa fazia o marketing, uma outra pessoa fazia, enfim, o merchandising, uma outra pessoa fazia... Era tudo muito estanque, né? O que não é rico, né? Com a experiência, a gente foi vendo, e com a mudança do mercado, com a chegada de vários outros players, como a gente fala, mas, enfim, de outros elementos nesse cenário, né, da indústria cultural, a gente foi se realinhando, né? E hoje eu acho que ninguém mais é apenas isso, né? Você precisa entender um pouquinho da área digital, você precisa entender um pouco do marketing, você precisa entender um pouco daquele conceito jornalístico, do que é o meu lead, o que eu quero passar, o que eu estou querendo dizer com esse texto, a famosa interpretação de texto, né? Hoje tão rara. É preciso que a gente junte tudo isso, e todo profissional que está nessa área precisa fazer isso, né? Porque a gente fica completamente perdido hoje se a gente não consegue fazer uma análise rápida, né, de uma métrica que nos é entregue. E isso é muito importante fazer. E eu acho que isso foi o grande ganho de toda essa transformação na minha área, né, especificamente, que é a área da comunicação e do marketing. A gente brincava aqui um pouco agora no intervalo que o marketing ele é um pouco maldito, né, às vezes visto assim. O mau marketing pode fazer muito mal mesmo, né? A um produto, a um artista, o que quer que se esteja tentando divulgar. Mas ele basicamente é uma ferramenta, né? Que só precisa ser bem usada ou mal usada. Então, é comum a gente ouvir um pouco com algum receio que o marketing pode padronizar um artista ou pode querer colocá-lo num determinado lugar, pode querer fazer com que ele repita coisas que deram certo. Isso sim acontece, né? Mas quem trabalha com marketing está exatamente buscando outra coisa, está tentando buscar o que é diferente em você que ele precisa saber, o que é diferente no seu livro, na sua música, no seu espetáculo, que vai interessar o outro. E como é que a gente pode tentar mostrar isso para o outro, fazer isso claro, né? Então, eu acho que a ferramenta em si, ela está ali para ser bem usada. Ela não deve nem ser demonizada e nem ser a salvadora da pátria de um projeto, ou de um artista, ou de qualquer coisa, né? Ela está exatamente na proporção da forma como que você deve usá-la. Então, contando um pouco dessa minha trajetória, eu me lembro que quando a gente fazia reuniões, assim, numa grande empresa de comunicação multinacional, por exemplo, que eu trabalhei, a gente toda segunda-feira se reunia, discutia projetos. O que deu certo, o que não deu, a gente via performance na televisão, a gente ouvia comentários, via os headlines da imprensa, o que funcionou, e tentando fazer balanços sobre isso. E era muito fácil, entre aspas, a gente ter ou a gente pensava que era, né? A gente ter esse retorno, porque a gente pensava, poxa, meu artista foi no Faustão, segunda-feira, 1.000 discos vendidos, 100 mil discos vendidos, 40 mil discos vendidos, e era realmente bem simples assim, né? Digamos. A gente colocava um artista nas amarelas da Veja, era um mês de repercussão, era uma coisa bombástica. A gente estava falando para 1,5 bilhão de pessoas que liam aquela revista, que tinha uma relevância importantíssima, era um tiro de canhão, né? Quando tudo isso vai se realinhando, né? É claro, hoje a gente tem certeza, eu tenho muita convicção de que, na verdade, a gente não sabia para quem a gente estava falando. A gente sabia para quem a revista estava vendendo, mas não se aquele leitor estava lendo a minha matéria, a minha amarelas ali com aquele artista, que hoje a gente consegue saber no digital e nessas métricas que vieram depois. Mas, enfim, como as respostas todas eram muito, para nós, claras, e a gente achava que estava mapeando muito bem, quando essas relações começaram a mudar, então todos tivemos que mudar e entender, peraí, não é bem assim, né? Já se falou da pandemia, e eu acho que a pandemia, a gente tirando algumas coisas interessantes dela, apesar da dificuldade de fazer isso, a gente viu o que todo mundo já sabia, que a arte é algo que a gente não pode viver sem, a gente sentiu falta. A gente viu também que o digital passou a ser a única janela, né, para o mundo
que a gente teve naquele momento. Então, eu acho que a pandemia, na verdade, ela acelerou processos que a gente do mercado já vinha vendo, né? Que já vinham acontecendo. Eram movimentos do tipo quedas de tiragem, programas de TV aberta perdendo audiência, perdendo relevância, né? As mídias, as propagandas, os investimentos das empresas migrando para outros lugares, né? Indo para os sites, indo até para os blogs e até para, enfim, até para empresas jornalísticas online, né? Aquele primeiro boom que a gente comentava aqui da internet, todo mundo tinha o seu site, todo mundo tinha o seu blog, todo mundo tinha tudo. Muitos já saíram das redações de jornal, montaram seus blogs e muitos deles não deram certo, montaram suas empresas online e isso não deu certo. Mas, enfim, foi aquele momento, esse momento já vinha, né, de um tempo e a pandemia reforçou isso tudo. Quando a pandemia chega, o cenário já era da música completamente digital, né, um mercado diminuindo avassaladoramente naquilo que a gente diz que é o físico, né? Os streamings também crescendo na área né, das TVs, das produções cinematográficas e tudo mais. Tudo isso já era dessa forma, né? E ficou muito mais visível para a gente, e aí o salto foi muito maior com a pandemia. Então, assim, realinhando tudo isso, olhando de uma forma positiva para o mercado, digamos, ou tentando saber, ok, temos esse problema e como vamos fazer, a gente vê que a pandemia fez fortalecer e fez surgir vários níveis de trabalho mesmo, de postos de trabalho, de investimento e de tudo mais dentro do mercado da criativo, que existiam muito modestamente, ou estavam num momento já um pouco mais maduro e que hoje são polos de trabalho incríveis. Então, eu pensei em alguns aqui para citar para vocês, porque são empresas com as quais a gente trabalha muito lá na Coringa e com as quais a gente aprende muito a fazer o nosso trabalho todo dia, que são as famosas empresas de métrica. E é muito interessante realmente a gente olhar para isso. Até eu, que sou de humanas, eu adoro olhar esses gráficos, porque você consegue entender coisas muito incríveis, assim, de comportamento do outro, e muito, muito rapidamente. Claro que a curva é rápida para não ser mais aquilo também, mas a gente consegue entender um pouco mais as coisas. Para dar um exemplo, a gente trabalha muito música, clientes de música, e um determinado cliente de música vai fazer uma grande turnê, a gente faz todo um planejamento, a gente tem as cidades, a gente sabe como a gente vai falar, a gente cuida para que ele tenha as ferramentas dele bem alinhadas antes de começar um projeto, ou seja, sua rede social tá boa, você está compartilhando, está postando, você está movimentando, você está com seu Spotify for Artists, etc., coisas assim, no lugar. Sim, porque isso é muito importante, né? A gente tem que entender que qualquer meio em que a gente esteja, a gente precisa estar bem equipado para chegar nele e tirar proveito daquilo que ele oferece de bom. Então, a gente faz todo esse estudo e aí uma empresa de métrica, com quem a gente já trabalhou muito lá de São Paulo, eles fazem um trabalho, sobretudo com redes sociais, muito interessante. Eles vão mapear durante um tempo todas as redes sociais daquele artista, digamos que seja um artista, e ele vai dizer, olha, aqui você não está bom, aqui você tem muito mais retorno, aqui você não está gerando tanto compartilhamento ou tanta troca, né? Aqui você tem um perfil mais conservador, quem está te seguindo é mais conservador, aqui você pode postar um outro tipo de coisa. Depois que ele faz todo esse levantamento, ele entrega uma ideia que, obviamente, o artista ou a empresa ou o cliente pode não seguir, mas que dá para ele, no mínimo, algumas boas pistas, né, de o que ele pode fazer, não para criar algo que ele não é, mas para divulgar o que ele é melhor, né, para usar essa ferramenta do jeito que vai ser melhor para ele, né? E aí que ele vai conseguir falar para mais gente. E essas empresas, hoje tem uma outra em São Paulo, que eu não conheço pessoalmente, mas já vi alguns trabalhos que eles fazem, que é interessante também, assim, é bem fruto desse mundo que a gente vive hoje, que a gente poderia dizer que é um misto de agência de publicidade com marketing digital, um pouco de tudo. Eles têm um casting como uma gravadora, né? E esse casting inclui
celebridades, pode ser um chefe de cozinha, pode ser quem bombou no TikTok ontem. Tinha até um casal de cachorros que estava bombado naquela semana. Enfim, ele tem um casting que ele vai atrás exatamente usando a métrica que ele tem a favor dele. Ele disponibiliza um casting, você entra no site da empresa, se cadastra, coloca ali os seus dados preciosos, que é o preço, que é ouro para ele. E aí eu gosto daquele chefe de cozinha. Então eu quero uma mensagem para mim. Eu quero que aquele chefe de cozinha me mande uma mensagem direcionada a mim. E aí você vai depositar o cachê daquele chefe ou daquela celebridade que você quer e você vai receber uma mensagem direcionada para você, que pode ser uma receita, pode ser o que for que você queira. Então, assim, chegamos ao on-demand da rede social. Quer dizer que, na verdade, isso vem da rede social, né? Isso parte da observação da rede social e dos Spotifys, quando é música, e do TikTok, quando a gente está falando de imagem, de vídeo, né? Do YouTube, claro que já se falou um pouco aqui. Mas, enfim, então são ramos que vão nascendo em função da demanda, na verdade, de quem está ali por trás do celular, né? Quem está ali buscando a novidade. Se a gente para 3 segundos hoje e olha para a rua, você não vê ninguém que não esteja olhando para alguma tela, seja lá o que for, né? A gente fica realmente o tempo inteiro ligado nisso. E isso acaba por mudar a outra ponta, né? Eu dizia que num dado momento, né, os investimentos dos jornais, das grandes editoras que eu digo de revistas, os grandes grupos editoriais foram migrando para o outro lado. E a outra consequência disso é que todas essas antigas mídias, como a gente chama, também tiveram que se adequar, né? E também tiveram que mudar. Todo mundo aqui já deve ter tido essa experiência. Você entra numa revista da editora Globo online e eles colocam lá quantos minutos você leva para ler aquele texto, né? E isso é uma coisa que chega a ser surreal se você pensar em 5 anos atrás. Como eu vou precisar saber se eu levo 5 minutos para ler aquela matéria? Quer dizer, eu vou avaliar, eu tenho 5 minutos? Não tenho, então fui para outra matéria. Então, assim, é tudo já pensado para que você entenda. Tenho esse tempo, tenho essa prioridade, quero ler para aquilo, não quero, vou para outra coisa. Porque o consumidor ele não tem mais esse tempo de pensar, ele quer acompanhar essa velocidade. Então, o veículo precisa mudar, né, de cara. Ele precisa estar falando para aquele que quer aquele tipo de forma de comunicar, né? A gente viu agora recentemente, nessa questão das eleições, né? A gente que vê que um podcast tem mais repercussão, audiência e visibilidade do que um jornal em canal aberto no horário nobre, né? Que é algo que, se você dissesse há 3 anos atrás era possível, eu diria jamais, nunca. Jamais que um podcast vai atrair tanta gente, e vai atrair mais gente do que uma TV aberta. Mas, enfim, isso mostra que o importante da ferramenta é você saber usá-la, né? E entender o que você quer dizer. Eu acho que o grande erro do marketing mal usado é se eu quero passar o que eu não, né, um produto que eu não sou, se eu quero vender uma ideia que eu não sei bem qual é, que eu mesmo ainda não sei o que eu quero dizer, ou se eu estou deixando que o outro decida para mim, obviamente não é uma boa ideia. Mas se você consegue usar tudo isso a seu favor, o resultado é sempre bom. E eu acho que o mercado, ele cada vez abre mais janelas de possibilidades para quem gosta de trabalhar nessa área. E eu acho engraçado que os nossos professores músicos falaram, né, que brincam com vocês que músico é trabalho. Imagina que eu, que não sou música, que não sou artista, até para mim me perguntam isso. Você trabalha com esse artista, mas te pagam para isso? Pagam. É um trabalho, né? Não é um prazer eu estar com aquele artista, é o meu trabalho, é a minha atividade de trabalho. Então, isso mostra um pouco como a cultura é sempre vista como algo assim de entretenimento, né? É um prazer estar com aquele artista, é um prazer estar com esse músico. Não, eu estou trabalhando para este músico, né? É um prazer, é um privilégio meu, mas não é apenas isso, ou sobretudo é mais do que isso, né? É o meu trabalho. Então eu acho que mesmo trabalhando na cultura nesse lugar do meio, que não é o de vocês, né? E nem é o da mídia exatamente, a gente vê
algo parecido com esse desmerecimento da cultura, né? Como se trabalhar com isso você precisasse saber menos, não tivesse que ter tanta informação técnica, não tivesse que estudar muito, porque aquele artista é ótimo, todo mundo gosta, adora ele faz um post e está tudo certo. Não é assim, né? Se fosse assim, todo mundo que tem um canal, todo mundo que abre uma porta para a internet seria um sucesso, estaria vendendo muito, estaria fazendo muito show, e não funciona assim. Tudo é seletivo, né? E eu particularmente gosto muito de examinar qual é o caminho que a gente pode pegar aquele produto, aquele projeto, aquele artista pela mão e tentar andar por ele estando feliz e satisfeito, e no final a gente conseguindo chegar naquilo que a gente queria. E mesmo quando a gente não chega, né? É um aprendizado muito incrível. A gente muitas vezes faz o caminho e depois fala, não é isso, vamos voltar. E recomeça esse caminho, né? E hoje a gente tem essa possibilidade muito mais facilmente do que a gente tinha antes, né? Se você errasse a mão ali, talvez, num lançamento, você ia levar alguns meses para tentar recolocar um artista ou recolocar um cliente dentro de um certo segmento. E hoje a internet te permite fazer alguns acertos aí de rota muito facilmente. Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que eu quis mais passar para vocês um pouco esse lado, porque a gente sempre fala que a ferramenta, ela nem é o bem nem o mal, né? E que é muito importante a gente saber usar e que é muito importante a gente estar ligado, porque e não deixar que ela ou leve você para o lado errado ou que ela faça você buscar um caminho que não é aquele que você necessariamente precisaria seguir para ser bem-sucedido, sobretudo quando a gente fala de arte, né? Que é algo tão subjetivo, tão pessoal, tão do meu gosto, do seu gosto e tal. Isso nunca vai deixar de ser assim, né? Mas o caminho certo, eu acho realmente que faz bastante diferença para se chegar onde se quer. Muito obrigado, Belinha, pela excelente explicação. Eu tenho certeza que a plateia vai ter perguntas aplicadas, empíricas, para fazer para ela do dia a dia. Demonstrou bastante experiência.